Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Matheus Gonçalves e mais 4 jogadores do Flamengo são convocados para a seleção brasileira sub-20. Clássico se joga e se ganha. Flamengo marca no fim, vence o Fluminense e pula para o G4 do Brasileirão Feminino. Léo Ortiz vira alvo de italianos para a próxima janela e situação preocupa a nação rubro-negra. Flamengo decide consultar Marcos Leonardo e Al Hilal da Arábia Saudita dá aval, segundo o jornalista. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Após vencer a LDU do Equador e encaminhar a classificação para a Libertadores, o Flamengo volta a campo nesse domingo para enfrentar o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Felipe Luiz não vai poder contar com o Gerson, que foi expulso no último jogo contra o Bahia, e desse modo Everton Araújo está cotado para ser o seu substituto. Com o Gerson fora, o Felipe Luiz planeja algumas alternativas para escalar o meio de campo do Mengão. Além do Coringa, Alan e Eric Pulgar também são baixas certas por conta de lesões na coxa. Por conta dessa situação, a tendência é que o garoto Everton Araújo forme a dupla de volantes ao lado do De La Cruz, com o Arrascaeta jogando de forma mais avançada no meio de campo. Já no ataque, a dúvida vai ficar por conta de Bruno Henrique ou Pedro como centroavante no time titular. Por fim, Gonzalo Plata, que ainda trata de um edema ósseo e só volta para o Super Mundial de Clubes, deve ser substituído novamente pelo Michael. O elenco se reapresentou na tarde dessa sexta-feira e vai fazer o seu último treinamento hoje aqui no Ninho do Urubu. A provável escalação do Flamengo para esse jogo pode ser Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Danilo e Alexandro, Everton Araújo, De La Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique ou Pedro. Vale destacar que esse jogo vai ser transmitido exclusivamente pelo Premier Futebol Clube em pay-per-view a partir das 18h30, horário de Brasília. Pouco utilizado no Flamengo, Matheus Gonçalves segue com prestígio fora do clube porque ontem o meia foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, que se prepara para o Mundial da categoria, que vai acontecer em setembro, lá no Chile. Além dele, outros 4 rubro-negros estão nessa lista. O goleiro Lucas Furtado, zagueiros Iago e João Souza e o volante Ryan Lucas. Os crias farão 3 amistosos no Egito durante a data FIFA de junho. O primeiro jogo vai ser no dia 4 de junho contra o Egito, depois um amistoso contra a Arábia Saudita no dia 6 de junho e, por fim, vai jogar contra a Coreia do Sul no dia 10 de junho. No total, 23 jogadores foram chamados e vão apresentar-se no dia 2 de junho ao técnico Ramon Menezes. Essa é a primeira convocação da Seleção Brasileira Sub-20 após o título do Campeonato Sul-Americano, em fevereiro. Daquele elenco, apenas um rubro-negro faz parte, o zagueiro e capitão do Flamengo, Iago. Além disso, outros 8 remanescentes foram chamados pelo Ramon. Felipe Longo, Leandrinho, Arthur Dias, Breno Bidon, Gabriel Moscardo, Ryan, David Washington e Gustavo Prado. Agora o Matheus Gonçalves espera novas chances nas 2 próximas partidas com os Botafogos, no dia 18 pelo Brasileiro e na quarta-feira contra o time paraibano pela volta da Copa do Brasil, naquele mata-mata nacional. Inclusive, o Felipe Luiz deve escalar uma equipe alternativa, aumentando aí as chances do Matheus Gonçalves somar mais minutagens em campo. Vamos torcer que isso aconteça. A janela de transferências da Europa ainda não abriu, mas os clubes já iniciaram as buscas por novas contratações. Não à toa, o Betis da Espanha negocia com o Napoli da Itália para fechar um acordo em definitivo pelo zagueiro Natan, que foi revelado pelo Flamengo, que ainda tem direito a 1,77% de uma venda futura envolvendo o jogador. O Betis pretende pagar 10 milhões de euros, 63 milhões de reais na cotação, ao Napoli para ter Natan nas próximas temporadas.
Caso a negociação seja concretizada, o Flamengo receberia 177 mil euros, cerca de R$ 1.100.000 aproximadamente. O Fluminense não quis jogar e foi punido pelo corajoso time do Flamengo, que venceu o clássico dessa sexta-feira por 2-1 pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Aniversariante de quinta-feira, a Cristiane, agora com 40 anos, abriu o placar para o mais querido, mas o rival chegou lá e empatou. Depois da igualdade, o Clube das Laranjeiras abusou da cera no estádio Moça Bonita, em Bangu, e levou mais um golzão no final do jogo com Fernanda. Com o resultado, o Flamengo dorme no G4 do Brasileirão. Atualmente, o Mengão está na 4ª posição com 20 pontos. Já o Fluminense é o 10º com 13 pontos. É importante ressaltar a freguesia do rival, que perdeu a Copa Rio Feminina para o Mengão no mês passado pelo mesmo placar de 2-1. Contratada no dia 22 de abril, a técnica Rosana Augusto não sabe o que é perder dirigindo o Flamengo. Além de estrear sendo campeã da Copa Rio contra o Fluminense, a treinadora chegou à 4ª vitória consecutiva com o manto sagrado no Brasileirão. Além disso, o rubro-negro com a treinadora empatou com o líder Cruzeiro em Minas Gerais. Em evolução, o time feminino do Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira contra o Internacional de Porto Alegre, na Gávea. A bola vai rolar a partir das 15 horas, horário de Brasília. Atualmente, o Clube Gaúcho está fora da zona de classificação, na 12ª posição, com 10 pontos. Neste domingo, a partir das 18h30, horário de Brasília, o Flamengo vai receber o Botafogo aqui no Maracanã pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez em 10 anos, o Flamengo vai ter a presença em todos os setores do Maracanã num clássico carioca. Nesse jogo contra o Botafogo, a torcida rubro-negra também vai poder ocupar o setor sul, que é sempre destinado à torcida visitante. Uma operação especial da polícia foi montada para viabilizar a presença das duas torcidas no mesmo setor, com 9.000 ingressos para os flamenguistas, comunicou o clube na noite dessa sexta-feira. A torcida do Botafogo vai ter direito a 2.000 ingressos para o setor sul do Maracanã, que já foram esgotados. Porém, a área não vai ser fechada totalmente para os alvinegros. Portanto, tem ingressos para os rubro-negros naquele local. Inclusive, diferentemente no que acontece com os clássicos com Fluminense e Botafogo, a carga não é meio a meio, pois lá no Newton Santos, o Botafogo também não divide igualmente a renda. Atualmente, o Flamengo ocupa a 2ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro com 17 pontos, 5 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, 17 gols marcados e 4 sofridos. Já o Botafogo é o 9º colocado na tabela com 11 pontos. Vale lembrar que os dois já jogaram 2 vezes nessa temporada. Uma pelo Carioca, 1-0 Flamengo, gol lá do Léo Ortiz, e outra pela Supercopa do Brasil em Belém, do Pará, com mais uma vitória do Flamengo por 3-1. Maravilha! Se você está curtindo esse nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa moral. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Compartilhe também esse programa com parentes e amigos flamenguistas. E agora tem um botão novo aí, o Hype. É só você arrastar o seu comentário para a esquerda que vai aparecer o botãozão Hype. Aperta o bicho, é de graça, você não paga nada e ainda vai me ajudar demais a crescer o canal. Quem dá o like, deixa aí o Hype. Valeu! A próxima janela de transferências do Flamengo promete ser bem interessante, né? Pelo menos na opinião dos torcedores. De olho no Super Mundial de Clubes, a diretoria do clube avalia alguns nomes para reforçar o seu elenco. Para o meio de campo, o Jorginho é o principal destaque e deve ser confirmado como reforço após o término do seu contrato com o Arsenal da Inglaterra. Mas o José Boto também olha com carinho e com atenção para o sistema ofensivo.
Segundo informação divulgada pelo jornalista Fabrício Lopes, do jornal O Dia, o Flamengo estaria de olho em Marcos Leonardo, jovem atacante de 22 anos, revelado pelo Santos Futebol Clube, que joga atualmente no Al Hilal da Arábia Saudita. A princípio, a diretoria do Flamengo entrou em contato com o Al Hilal, visando saber se existe a possibilidade de uma negociação. E o clube da Arábia Saudita teria enviado sinal verde envolvendo aí o centroavante Marcos Leonardo. Portanto, nos bastidores, o rubro-negro recebeu já a permissão para conversar com o staff do jogador brasileiro e conferir quais são os objetivos do Marcos Leonardo. Atualmente, não há uma negociação iniciada. Após uma rápida passagem pelo Benfica de Portugal, o Marcos Leonardo está há quase um ano no Al Hilal da Arábia Saudita. Ao todo, ele disputou 38 partidas, fez 25 gols e deu 3 assistências. Vale lembrar que o Marcos Leonardo tem 22 anos, 1,77 de altura, é um centroavante destro que também pode jogar de segundo atacante ou até mesmo de meio ofensivo. Está no Al Hilal desde setembro de 2024, tem contrato por lá até 30 de junho de 2029. Seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 20 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você acha uma boa contratação do Marcos Leonardo pelo Flamengo? Coloca aí! O Flamengo pode ter um novo problema na próxima janela de transferências, porque o zagueirão Léo Ortiz começou a ganhar força no mercado da bola. Um dos principais destaques do time do Flamengo foi um dos protagonistas na última vitória por 2-0 contra a LDU, que tranquilizou a vida do clube na Libertadores. O zagueirão abriu o placar para o Flamengo ainda na primeira etapa com um belo gol de cabeça. Nessa temporada, o Léo Ortiz já fez 3 gols em 22 jogos e, por isso, esse seu bom desempenho não passou despercebido, que chamou muita atenção por parte do futebol italiano. A informação foi publicada no portal Bola VIP Brasil, que ainda deu mais detalhes. A publicação revela que o jogador é alvo de 2 equipes da Itália para a próxima janela de transferências, mas o Mengão não deseja vendê-lo. Inicialmente, a intenção da diretoria é de garantir a manutenção desse elenco por pelo menos até o final dessa temporada. Os nomes das equipes não foram revelados, mas não é de hoje que o nome do Léo Ortiz é falado na Itália. Na reta final de 2024, o zagueirão recebeu sondagem da Juventus, mas o negócio não avançou. Contratado em 2024, depois de um grande destaque com as cores do Red Bull Bragantino, o Léo Ortiz tem 62 jogos com a camisa do Flamengo, fez 5 gols e deu 2 assistências. Em 2025, ele jogou em 2 jogos com a seleção brasileira. Vale lembrar que o Léo Ortiz tem 29 anos, completados em janeiro, 1,85 de altura, tem dupla nacionalidade, brasileira e italiana. Está explicado aí o interesse dos italianos. É um zagueiro destro que também pode jogar de volante. Está no Flamengo desde março de 2024 e tem contrato até 31/12/2028. Seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 12 milhões de euros. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Hoje é dia dos abraços. Bora lá, rapaziada! Alô, meu amigo Renato João da Silva. Alô, seus amigos João e seu Guido. Alô, meu amigo João do Vale e galera flamenguistas do Coatraque. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Cláudio Honor Silva de Brasília. Alô, minha amiga Daniela Propato. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Peterson Lázaro. Alô, meu amigo José Geraldo Trindade. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Luciano Tutuca, de Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Alô, meu amigo Elias Figueiredo, de Umari, no Ceará. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo Avanildo Salles dos Santos. Alô, meu amigo Aelson Dantas, gente boa, tá sempre aqui comigo. Alô, nação rubro-negra de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, terra linda. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu querido amigo José Clóvis de Jesus.
alô, seu Simão, alô, Peruca, alô, seu Raimundo, alô, Bené, alô, Paulo, Gilson, alô, Renato do Maranhão. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo José Ribamar Assis Costa, da Chapadinha. Alô, meu amigo Juan Souza. Alô, amigo Emanuel de Oliveira Souza. Alô, flamenguistas de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, terra do Vini Júnior. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Wanderson Afonso de Belfor Roxo, terra do Gerson, aqui no Rio de Janeiro. Alô, minha amiga Fernanda Gonçalves, aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo Júlio Bernardo, gente finíssima, tá desde o começo do canal comigo. Alô, Cacarecos e 11 Unidos. Alô, meu amigo Jorge Escodino, outro gente finíssima, primeira qualidade. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Subtenente Cavalcante de Santarém. Alô, meu amigo Luiz Azevedo. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Videnis Silva, gente fina. Alô, sua enteada Carol, que hoje está fazendo aniversário. Parabéns, Carol, muitos anos de vida, muita saúde, tudo de bom para você, querida. Comemore bastante o seu dia e não esquece de mandar um pedaço desse bolo aí, Carol. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!